Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, eu sou a professora Rosa Leite da Costa, leciono na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no Brasil. Estou hoje aqui para apresentar os resultados de uma pesquisa de iniciação científica que ocorreu nos anos de 2024 e 2025, encerrou esse ano, em agosto. A pesquisa ela foi desenvolvida por mim na coordenação e por 2 alunos da iniciação científica, que daqui a pouco vocês conhecerão. O título da pesquisa é A Educação no Brasil, teses e sentidos nos discursos de presidentes da República em documentos da segunda metade do século XX. Mas antes de iniciarmos concretamente a apresentação, eu gostaria de agradecer à organização do evento por nos dar esse espaço para apresentar as nossas pesquisas, os resultados dessas atividades tão importantes que são as atividades de pesquisa e de extensão. Em seguida, eu gostaria de apresentar os alunos pesquisadores, né, que desenvolveram comigo essa pesquisa. O aluno Raul Kevner e a aluna Isabelle Cristina Paixão. Olá, meu nome é Raul, assim como a professora Rosa falou, e eu fui o bolsista da edição. Olá, eu me chamo Isabelle e atuei como voluntária na pesquisa. Bem, então, assim, a primeira coisa que nós gostaríamos de falar sobre essa pesquisa é a motivação. Essa pesquisa, ela, na verdade, dá sequência a uma pesquisa já anterior, né, que trabalhava com a mesma temática, só que com os discursos de presidentes da primeira metade do século XX. Uma outra motivação para a realização desta pesquisa foi o fato do Brasil ter passado por um período muito conturbado, né, na segunda metade do século XX, que foi o período da ditadura militar no Brasil, que se iniciou no ano de 1964 e perdurou até março de 1985. Então, gostaríamos de ver nesse período como é que a educação era esperada, né? Era vista por esses presidentes, né? Qual o lugar da educação nos discursos desses presidentes. Então, esse foi principalmente a motivação, uma das motivações para a realização dessa pesquisa. E a partir de agora, eu passo a palavra para os alunos. A nossa pesquisa tem como objetivo geral investigar teses e sentidos construídos para a educação em discursos de presidentes do Brasil durante a segunda metade do século XX. Então, nas mensagens presidenciais que analisamos, nós buscamos as teses, a ideia que cada presidente teve ali sobre a educação em cada década, assim como os sentidos no final de cada mensagem. Como objetivos específicos, nós temos identificar as teses para a educação em cada discurso, observando seus principais argumentos advindos de valores hierarquizados presentes na construção das referidas teses. Então, aqui, a partir dos valores que nós encontramos nas mensagens, o que os presidentes mais valorizavam em relação à educação e suas hierarquias, nós conseguimos construir, né, as teses e discutir os sentidos atribuídos à educação a partir das aproximações ou distanciamentos entre as teses e entre os valores postos nos discursos. Então, nós observamos se alguns presidentes ainda mantinham a mesma ideia sobre a educação ou se essas teses elas se distanciavam com o passar dos anos. Na metodologia, a nossa pesquisa ela se constituiu como qualitativa, segundo o Paiva 2019, e os objetivos como descritivos e interpretativos, segundo Severino 2007, pois nós tivemos o interesse em analisar
interpretar essas mensagens e descrevê-las também. É de natureza documental, pois analisamos as mensagens enviadas ao Congresso Nacional dos anos de 1951 a 2000, indo para a década, por exemplo, o início e o final de cada década. Em 1951, por exemplo, e a de 1960. Aqui nós temos a página da Biblioteca da Presidência da República, de onde nós retiramos o corpus da pesquisa, que são as mensagens presidenciais enviadas pelos presidentes ao Congresso Nacional. Como podemos ver na imagem, aqui nós temos as fotos dos presidentes do Brasil. Aqui nós temos cada tópico informando uma área, por exemplo, do presidente Getúlio Vargas, e nós fomos ao tópico mensagens presidenciais, onde estão cada mensagem que foi enviada pelo presidente ao Congresso. A partir de aí, nós introduzimos a apresentação de cada presidente, a começar pelo que iniciou a década de 50, que é o presidente Getúlio Vargas, que governou de 1951 a 1954, e o ano da mensagem que foi retirado foi a mensagem de 1951. A seguir veio o presidente Juscelino Kubitschek, que governou de 56 a 61, e a mensagem retirada foi a de 1960. O próximo presidente foi Jânio da Silva Quadros, que governou de 1961 e finalizou no mesmo ano, 1961. E o ano da mensagem, como dito anteriormente, vai ser o de ano de 1961. O próximo presidente é o Emílio Garrastazu Médici, que governou de 1969 a 74. E o ano da mensagem foi o de 1970. Assim, como dito anteriormente, o próximo presidente que governou também para retirar a mensagem de 1971 foi também Garrastazu, uma vez que seu governo durou até 74. O próximo presidente foi João Batista de Oliveira Figueiredo, que governou de 1979 a 85. E o ano da mensagem que foi retirado foi o de 1980. Assim também como retirada a mensagem de 1981. O próximo presidente foi José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, mais conhecido como José Sarney, que governou de 85 a 1990, e o corpus da mensagem foi 1990. O próximo presidente foi Fernando Afonso Collor de Mello, que governou de 1990 a 1992. E o ano de sua mensagem, que foi analisada, foi a de 1991. O próximo presidente e o último em que nós analisamos foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou do ano de 1999 a 2003. E o ano da mensagem a qual foi analisada foi o ano de 2000. Na continuação da nossa pesquisa, no nosso referencial teórico, assumimos como teoria basilar a nova retórica, postulada por Pelham e Obrecht de Teca, a qual considera que essa teoria da argumentação é uma nova dialética, no qual é um modo de ver como os discursos funcionam na relação entre os seus interlocutores. Assim, consideramos que a nova retórica ela se propõe a uma análise de discursos muito mais aberto à diversidade deles, diferentemente do que acontecia na própria retórica aristotélica, a qual, naquela época, era apenas possível estudar os discursos jurídicos, deliberativos e epidíticos. Além disso, para a contribuição do nosso referencial teórico, também temos o livro Império Retórico, de Pelham, e também o livro Argumentação, de Fiorin, assim como a tese postulada por Costa, 2020. Em relação à análise e discussão de resultados, em relação ao presidente Getúlio Vargas do ano de 1951, a tese era de que os investimentos em todos os níveis de educação no Brasil serão fundamentais para impulsionar o desenvolvimento econômico do país. O argumento para essa tese foi o de meio-fim, baseado na estrutura do real. O trecho retirado para a tese do próprio documento diz que a escola é um instrumento insubstituível na formação dessas duas qualidades, sobretudo a escola que vá além da simples alfabetização e prepare o homem para a solução dos problemas do meio onde vive. Em relação ao objetivo específico 3, no que tange os valores, a gente selecionou o crescimento econômico, a formação básica em relação ao ensino médio e técnico, o comércio, o homem como o meio principal de desenvolvimento,
com a ideia de cooperação. E em relação ao objetivo 4, que é em relação aos sentidos, Vargas diz que a proposta educacional não se orienta pela formação de sujeitos críticos e autônomos, mas prioriza uma abordagem utilitarista da educação, voltada predominantemente para a capacitação de mão de obra inserida nas demandas do mercado de trabalho. A seguir, com Emílio Garrastazu Mezzi, no ano de 1971, encerrando a década de 50, a sua tese era de que a educação deve ser um investimento para o país, preparando o estudante para atuar na sociedade. Seu argumento foi o de ato pessoa, uma técnica argumentativa baseada também na estrutura do real. Em relação ao objetivo específico 3, no qual tange os valores, para ele o investimento era um investimento à comunidade escolar, as bolsas de estudo, a valorização do magistério, o vestibular com a ideia de igualdade e oportunidades, o Mobral, e a cultura também com a ideia de preservação. E também os sentidos construídos por esse presidente foi de que as oportunidades de ensino, nessa mensagem, devem ser vistas como igualitárias para todos. Para João Batista Figueiredo, dessa vez no ano de 1981, a tese é de que a educação, integrada à cultura, deve ser tratada como prioridade para as populações rurais e periféricas, a fim de promover a igualdade no setor educacional. Seu argumento foi de regra e justiça, dessa vez veiculado à técnica argumentativa quase lógica. Seus valores foram a cultura, o magistério, em especial o magistério superior, com a ideia de valorização a ele, o aluno e também a família. Em relação aos sentidos construídos para a educação pelo presidente João Batista Figueiredo, foi de que a oferta oportunidades de renda através da educação para a autossustentação dos alunos e das famílias. Em relação ao objetivo específico 2, que é identificar as teses e os argumentos nas mensagens, a mensagem Fernando Henrique Cardoso, do ano de 2000, traz a seguinte tese para a educação. Investir na área da educação possibilita a elevação do nível de escolaridade da população, a melhoria da qualidade do ensino e a redução das desigualdades sociais. Como argumentos predominantes em sua mensagem, nós temos o argumento meio e fim, que é baseado na estrutura do real. Temos o trecho de sua tese que diz o seguinte: a partir de 1999, os esforços na área da educação concentram-se em ações de natureza estrutural e institucional, com a finalidade de propiciar a elevação global do nível de escolaridade da população, a melhoria geral da qualidade de ensino e a redução das desigualdades sociais e regionais. Em relação ao objetivo específico 3, que é sobre os valores nas mensagens, nós temos como valores o senso educacional, a educação infantil, as famílias, em especial as de baixa renda, o Enem, o ensino superior e os parâmetros curriculares. E em relação ao objetivo específico 4, que diz respeito aos sentidos construídos, temos o governo deu suma importância à educação no ensino médio, reconhecendo essa fase como uma preparação para a qualificação profissional e não apenas para o mercado de trabalho. Enfim, nas considerações finais da nossa pesquisa, finalizamos que, ao analisar tais discursos, percebemos que, mesmo com interesses diversos por parte dos governantes, a educação é posta como uma das preocupações do Estado, vista como essencial para a construção de um país mais progressista. Nesse contexto, os presidentes a consideravam uma área a ser reestruturada para atender às demandas de um país em busca de crescimento econômico, especialmente diante do avanço do industrialismo, o qual era muito presente naquela época e é essencial para a construção de um país mais progressista. Logo, a educação é apresentada como um desafio, cuja superação dependeria de medidas implementadas por cada novo governo, a fim de suprir as necessidades que, outrora, não foram cumpridas no mandato anterior. Essas são as nossas referências, e muito obrigado pela atenção.
Eu quero agradecer por esse momento e agradecer também a atenção de todos. Bom, eu também finalizo a apresentação agradecendo, como já disse, a coordenação do evento, né, pela oportunidade, agradecendo também a colaboração dos alunos que aqui estiveram, e é isso. Teríamos muito mais a dizer, mas o tempo não nos permite, as condições de produção do discurso nos permitem apenas apresentar os dados mais gerais. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.